A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem! Desde já, agradecemos a sua audiência e pedimos a intercessão da Santíssima Virgem para que possamos conduzir o nosso podcast semanal segundo a vontade de nosso Senhor. Eu sou o professor Raimann e você está ligado nos Cooperadores da Verdade. Apresenta este programa comigo a minha esposa Maria Carolina Raimann. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Raimann, graças a Deus. Salve Maria Imaculada. Um grande abraço a todos que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem. Se você é amigo da verdade, que é Cristo, fique conosco, pois aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Sim, o nosso apostolado é de apologética católica, pela hermenêutica da continuidade, mas todos são bem-vindos. E se você não é católico ainda, continue conosco e quem sabe até o fim desse programa Deus te converte. Queremos te convidar agora para rezar conosco. São tantas coisas para agradecer, são tantas pessoas que nos pedem orações. É verdade, Raimann. Amigo ouvinte, junte as suas intenções, as nossas intenções e rezemos juntos. In nomine Patris, et Filio, et Spiritus Sancti. Amém. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. Na história da Igreja, já tivemos 265 papas. Francisco é o papa de número 266, mas nem metade desses papas foi considerado santo, viu? Aliás, alguns muito pelo contrário até. E no último programa nós falamos de Santo Adriano III. A Vida dos Santos. Carol, quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? O santo de hoje é São Leão IX. Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Leão IX. Descendente da nobre família dos Dagsburgo, ou Habsburgo, né? Era Leão parente do duque Adalrico, da Alsácia. Bruno foi o nome que o menino recebeu no santo batismo. Ficou na casa paterna até a idade de 5 anos, quando a mãe o confiou aos cuidados do célebre bispo de Toul, o Bertoldo, profundo conhecedor da arte musical. Compôs grande número de cânticos religiosos e envidou todos os esforços pela digna celebração do culto divino. A morte do Papa Damaso II, em 1048, causou sérios embaraços ao governo da Igreja, havendo 3 pretendentes à tiara. A eleição se deu aos 12 de fevereiro de 1049, na Basílica de São Pedro. Foi eleito. Adotou o nome de Leão IX. Seu primeiro cuidado foi reorganizar a disciplina eclesiástica. Os sínodos de Latrão, de Pávia, Reims e Mogúncia se dirigiram contra os abusos da simonia, contra a investidura laical e o casamento dos clérigos. Criou cardeal de outras nações, além de italianos.
À sua intervenção, o rei André da Hungria fez as pazes com o imperador Henrique III. Só que Leão adoeceu gravemente e aí voltou para Roma, onde morreu santamente no dia 19 de abril de 1054. O túmulo de Leão IX foi glorioso e muitos milagres testemunharam-lhe o grande poder junto ao trono de Deus. São Leão IX, rogai por nós. Quer conhecer melhor este apostolado? Acesse nosso site cooperadoresdaverdade.com. Lá você encontra todos os podcasts desde a primeira temporada para ouvir gratuitamente. Além disso, tem vários textos de espiritualidade católica à sua inteira disposição. E também diversas novenas para você ouvir e rezar junto conosco. No nosso site cooperadoresdaverdade.com você também encontra os links para as nossas redes sociais. Twitter, Instagram, SoundCloud, Facebook, YouTube e Spotify. E o site é atualizado toda semana, gente. Então corre lá. Acesse o site e assina nosso feed para receber as atualizações. Isso, e também já aproveita, curta lá a nossa página no Facebook, se inscreve no nosso canal do YouTube, nos siga no Instagram e no Twitter e o mais importante de tudo, não deixe de rezar por nós. Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. O nosso e-mail é contato@cooperadoresdaverdade.com ou também pelo WhatsApp DDD 47 e o número é 99718-3296. Chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas. Nós vos adoramos, ó Cristo, em todas as vossas igrejas que estão pelo mundo inteiro, e vos bendizemos, porque por vossa santa cruz remistes o mundo. Fontes franciscanas. Amigo ouvinte, assim como no Santo Evangelho, os discípulos de Cristo, observando como seu mestre estava sempre em constante oração, os frades, seguidores de São Francisco de Assis, também pedem que ele os ensine a rezar. É bom lembrar que nesse tempo não havia padres na ordem, todos eram irmãos, leigos consagrados ao Senhor. Nosso querido Frei Antônio ainda não ensinava teologia aos frades nessa época, e na simplicidade de vida que levavam e na humildade de coração, já que muitos nem possuíam quaisquer tipos de instrução, e no desejo de imitar São Francisco em tudo, pedem ao Seráfico Pai que os ensine a orar. Francisco é exemplo de Jesus, ensina-lhes o Pai Nosso. E também aconselha que repitam essa tão linda antífona. Eu vou colocá-la entre aspas. Nós os adoramos, ó Cristo, em todas as vossas igrejas que estão pelo mundo inteiro e vos bendizemos, porque por vossa santa cruz remistes o mundo. É bonita, né, Maria Carolina? É linda, muito E linda. nós rezamos todos os dias essa antífona em casa, várias vezes por dia, né? Porque em todos os nossos momentos de oração aqui no nosso oratório, nós fazemos em frente a um grande crucifixo, né? Então nós encerramos sempre com essa oração, que é muito linda mesmo, muito bonita. Tá? E sempre que os frades passavam por uma igreja, mesmo que de longe,
ou ao menos vissem qualquer coisa que lembrasse o sinal da cruz de Cristo, prostravam-se por terra e repetiam essa oração ensinada por São Francisco. Mas o mundo, ele foi tão protestantizado, né? Hoje em dia, verdade. as coisas tão relativizadas, que aí muitos católicos, hoje em dia, parecem até ter vergonha de fazer o sinal da cruz em público, fora da igreja, não é verdade, mesmo? Sim. As pessoas de mais idade, isso eu me lembro, né, da minha avó, enfim, elas tinham o hábito de, ao passar à frente de uma igreja, traçar sobre si o sinal da cruz, né? Mas, infelizmente, nós não vemos mais isso. É raríssimo quem faz isso hoje em dia. E não é apenas um ato piedoso, e sim uma adoração ao Senhor que está presente verdadeiramente, em corpo, sangue, alma e divindade, ali naquele lugar sagrado, né? E quando eu traço o sinal da cruz, eu sempre costumo dizer, ou em voz alta, ou mentalmente, né, dependendo da ocasião, graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Quando nós passamos na frente de uma igreja, nós fazemos uma reverência, né, por assim dizer, ao Cristo que está lá no sacrário. E se é uma capela assim rural, que por um acaso não tenha um sacrário, né? Porque tem alguns lugares que não tem. Essa reverência é ao altar, porque o altar é Cristo. Sim. Né? Então, quando você passa na frente da igreja, mesmo que a igreja esteja longe, mesmo que ela esteja distante, mas você sabe que naquela direção tem uma igreja, tem um altar ou tem um sacrário com Jesus vivo na Eucaristia, faça o sinal da cruz. Faça o sinal da cruz. Você está dirigindo, faça o sinal da cruz. Repita. Eu só não consigo fazer quando eu estou dirigindo a moto. Eu não consigo deixar uma mão. Mesmo de moto eu faço. Mesmo de moto eu faço. Eu já sou meio tansa para andar de moto. Eu não ia falar aqui porque não é muito aconselhável, né? Eu só abaixo a minha cabeça e faço a oração. Pelo Código de Trânsito, você deve ficar com as duas mãos no guidão da moto. Não tire, mas eu faço. Eu confesso que eu tiro uma das mãos e faço o sinal da cruz, mesmo estando de capacete, né? E repito mentalmente essas duas frases, né? Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. E a Carol estava falando que parece que as pessoas têm vergonha de fazer o sinal da cruz se não estão dentro da igreja, né? A gente percebe, por exemplo, você vai num restaurante. Quais são as pessoas que fazem uma oração antes de comer? E às vezes são católicos, até piedosos, até bem devotos, que no dia a dia, na sua casa, fazem uma oração antes da comida, mas por estarem em público dentro de um restaurante, têm vergonha. E quantas vezes que nós vamos comer num restaurante, e aí nós fazemos o sinal da cruz e baixamos a cabeça, fazemos a nossa oração silenciosa, né, Maria Carolina? E tudo assim para evitar de chamar a atenção, né? Mas mesmo assim a gente percebe que as pessoas ficam olhando de uma forma meio estranha. Esses caras são loucos, né? Ficar aí rezando antes de comer. Em que mundo que eles vivem? Será que eles não perceberam que nós não estamos mais na Idade Média, né? Que nós estamos no século XXI? Sempre tem esse tipo de coisa sim, né? Infelizmente a gente percebe essas coisas. Mas também, um outro fato que eu queria comentar é que outro dia nós fizemos uma viagem, né? Na verdade não foi um passeio, foi uma missão praticamente, né? Porque nós saímos daqui 100 e poucos quilômetros para ir à missa tridentina, né? E levamos um casal de amigos nossos. E como a gente vai sempre, a gente já conhece bem o caminho, né? A gente já sabe onde estão as igrejas todas na rodovia, né? Então a gente vai passando. Mesmo que não estejam visíveis. Mesmo que não estejam visíveis, a gente sabe que naquela direção tem uma igreja. Aí a gente vai e faz o sinal da cruz. Daí anda mais um pouco, faz o sinal da cruz. Anda mais um pouco, faz o sinal da cruz. Daqui a pouco o meu amigo lá atrás diz: mas onde é que vocês estão vendo igreja? Que eu não estou vendo igreja nenhuma, né? Porque a gente já sabe que ali tem uma igreja.
né? E a gente precisa pensar sempre que assim, né? Ali no sacrário tá nosso Senhor Jesus Cristo, que é a única pessoa que aqui nessa terra nos inspira essa adoração, né? E nós devemos mesmo reverência a Ele, né? Ao sagrado, à igreja, como o Raimundo falou, ao altar, né? Tudo isso. E a gente vê que não é uma questão assim de fazer para se aparecer, ou porque, eu vou fazer porque todo mundo faz, porque é um costume piedoso, tradição. Isso, uma tradição, um costume piedoso. Mas tem até uma historinha que fala, né, de um acólito que perguntou ao padre, mas a gente está aqui arrumando as alfaias, arrumando o altar e tal, toda vez que passa por aqui a gente tem que fazer a reverência, né? A inclinação de cabeça, né? A inclinação, né? Toda vez eu tenho que se ajoelhar. E aí o padre falou, né, que aquela ação ali, não é, se ele deixar de fazer, né, a reverência, não é o que vai acontecer com ele, né? Mas sim a falta desse ato que vai fazer no coração dele, entende? Porque quando a gente se afasta desse tipo de reverência, de tradição, de piedade, a gente está tratando o Cristo como uma coisa comum. Uma coisa comum, né? Uma coisa qualquer. Você passa toda vez em frente, então assim, não é como Cristo vai se sentir com relação a isso, mas é o que vai fazer no nosso coração, na nossa alma, né? Na nossa alma. E a gente está falando de coisas externas, de restaurante, de passar na frente de uma igreja, mas e dentro da igreja, né? Como é que fica? Quantas pessoas que entram na igreja sem fazer uma genuflexão, ou pior, lá, né? Faz aquela meia genuflexão. Você já viu? Já vi. Elas vão até um pedaço, assim, não encosta o joelho no chão. Elas tentam abaixar, mas abaixa. Mas uma são coisa muitos que não fazem nada mesmo. Simplesmente entram, vão para o seu banco, sentam. Né? Às vezes faz um sinal da cruz que parece que está passando um espanador no rosto, né? Tirando uma poeirinha, enxugando o suor, não sei. Uma coisa bem estranha mesmo. E aí levanta e passa de um lado para o outro e passa 10 vezes na frente do altar e nenhuma inclinação de cabeça, né? Passa 10 vezes na frente do sacrário e não faz uma genuflexão. Então, o que está acontecendo com o católico? O que está acontecendo com a nossa alma que nós não conseguimos dobrar o nosso joelho diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, né? A quem, né, ao seu nome, todo joelho se dobra, seja no céu, na terra ou nos abismos. E, inclusive, quando a gente está rezando na liturgia, o nome de Jesus, nós já devemos fazer uma inclinação de cabeça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, inclina-se a cabeça. Você vê, amigo ouvinte, sinceramente, na comunidade que você participa, não é para agora ficar reparando também, mas você vê alguém fazer uma inclinação de cabeça ao nome de Jesus? E ao nome da Virgem, né, da Virgem Santíssima? Quando se fala o nome Maria, né? A Virgem Maria, então se inclina a cabeça também, né? Agora, uma coisa que é interessante sobre as nossas igrejas, e culpa do modernismo, né? É que a arquitetura das igrejas, ela tem mudado muito com o passar dos anos. Antigamente era mais fácil você identificar que uma igreja era católica, porque de longe você já percebia. Por quê? Pela arquitetura, pelos traços, pelo belo, né? As igrejas mais antigas eram tão bonitas, né? Eram tão lindas, eram construções magníficas, imponentes, construções que eram feitas realmente para a adoração do sagrado ali dentro, né? E hoje em dia não, né? Hoje em dia parece que levanta um galpão. Você pensa assim... Pré-moldado. Pré-moldado. Você pensa, o que será que vai ser aqui? Uma fábrica, né? E aí, de repente, botam lá uma plaquinha, diz que é a igreja católica. É uma sensação bem ruim que a gente tem presenciado assim na nossa vida. Igrejas novas que elas são projetadas. Sim. Contratado o arquiteto, né? Tudo, assina um projeto e é um projeto horrível. É uma coisa medonha, é muito feio, gente, muito feio. Aquilo ali não podia ser, aquele espaço não podia ser para o sagrado, né? E por outro lado, as igrejas protestantes, elas têm assumido cada vez mais elementos da igreja católica. E com isso corre o risco até de você se confundir, de você passar na frente de uma igreja e não saber se ela é uma igreja católica ou se ela é uma igreja protestante, né?
Nós passamos na frente aí esses dias de uma igreja luterana, e as igrejas luteranas mais antigas, elas são muito parecidas com a igreja católica, né? E como o bairro que nós estávamos passando era o bairro de Santa Terezinha, então estava escrito assim, Igreja Luterana Santa Terezinha. Você pensa, meu Deus, é uma igreja dedicada a Santa Terezinha, mas não, é só porque era o nome do bairro, né? Mas até se a gente não prestar muita atenção, a gente vê só aquela Santa Terezinha lá, e daí acha que é católico, né? Mas não é. E quando nós estamos assim fazendo um passeio, né, Maria Carolina, e estamos assim numa cidade diferente, que a gente ainda não conhece, né, que a gente está conhecendo aquela cidade, está ali pela primeira vez, passa na frente de uma igreja que a gente nunca viu, né? Aí não tem certeza se aquela igreja ela é católica ou não é. Aí o que a gente faz? Diz assim mesmo, né? Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nós os adoramos a Cristo aqui em todas as vossas igrejas, que estão no mundo inteiro, e vos bendizemos, que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Quer dizer, a gente fala do mesmo jeito, porque se a igreja for católica, Jesus no Santíssimo Sacramento recebe a nossa adoração. E se não for católica, fica em reparação a tantos abusos cometidos pelos protestantes em relação à presença real de nosso Deus na Eucaristia. E quando nós entramos, né, nas igrejas mais antigas, é aquele silêncio, né, aquela paz, é uma sensação de realmente estar na casa de Deus, né? Hoje em dia, nas nossas igrejas, é tanta conversa, né, tanto barulho, aí você chega lá uns 15, 20 minutos antes, ou até mais, às vezes, para o início da missa, para fazer sua oração, né, ou para rezar o terço, enfim, mas não consegue se concentrar de tanta bagunça que o povo faz, né? E se fosse ainda só o povo, tava bem, né? Mas não, a equipe de liturgia, então, circulando de um lado pro outro, passam 50 vezes em frente ao altar, nenhuma vez faz inclinação de cabeça, sobe, desce do presbitério, como se estivesse lá numa academia de ginástica, né, correndo para arrumar tudo em tempo e sem nunca fazer uma genuflexão, como o Raimundo falou, né? E o que dizer do Ministério de Música ensaiando, passando o refrão do Salmo, com bateria, com guitarra, com contrabaixo, aquela barulheira? Faça-me o favor, não é nem hora nem lugar para isso. Nós estamos perdendo o respeito pelas coisas de Deus? Olha, eu vou dizer para vocês, amigos ouvintes, vocês sabem que nós temos um coral, nós já falamos algumas vezes aqui, um coral litúrgico, canto gregoriano, latim, né? O único instrumento que é utilizado é o órgão, tá? Mas assim, mesmo assim, a missa que nós tocamos é 8 horas da manhã, nós chegamos 7 horas lá. Isso. Chegamos 7 horas lá, ligamos o órgão, testamos os microfones, e vamos passar uma música para ver se está ok, se está tudo certinho, né? Passamos uma música, passamos ali o salmo, mas é ali 7h10, no máximo 7h10. No máximo. Porque depois desse horário as pessoas começam a chegar. E aí a gente já guarda o silêncio. Já, né, pronto, também. Aí ficamos em silêncio até começar a Santa Missa. O que acontece é que você chega lá 7:55 para a missa, né? E o pessoal ainda está ensaiando, ainda está tocando. E tem lugares que o ministério só para de tocar quando o dito comentarista, que aliás não serve para nada, né? Não precisava ter comentário na missa, o comentarista pega o microfone e diz bom dia, daí eles param de tocar. Isso é um absurdo, gente. Nós estamos vivendo um processo de dessacralização. Olha, que nós possamos ter a humildade de nos espelhar nos frades franciscanos que, naquele tempo, né, se prostravam por terra ao ver qualquer coisa que lembrasse a cruz do Senhor. Sejamos sensatos, sejamos ponderados e que Deus tenha de nós misericórdia. Que assim seja. Amém. Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692.
Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. Você gostaria de ajudar esse apostolado a crescer e levar a palavra de Deus a mais famílias como a sua? Faça sua doação de qualquer valor, por depósito ou transferência bancária. Você pode também contribuir com a nossa vaquinha ou se tornar um sócio do Clube do Ouvinte, dos Cooperadores da Verdade, através do site apoia.se. Todas essas informações você encontra em nosso site, cooperadoresdaverdade.com. Isso mesmo, não fique de fora dessa, seja um sócio evangelizador e ajude-nos com qualquer valor, por mais insignificante que possa parecer. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre as dezenas de perguntas que recebemos de nossos ouvintes. A hora da treta. Sim, está no ar mais uma edição de Pergunte e Tretaremos. Parafraseando o conhecidíssimo Pergunte e Responderemos de Dom Estevão Bittencourt, os Cooperadores da Verdade lançaram o Pergunte e Tretaremos. Lançamos na temporada passada, né? Isso mesmo, fez bastante sucesso. Onde sem nenhuma periodicidade, iremos aí de vez em quando tentar responder as dezenas de perguntas que nos chegam. E você pode mandar as suas perguntas para nós pelo e-mail contato@cooperadoresdaverdade.com ou também pelo nosso WhatsApp, que é o 47 DDD 997 18 32 96. Ou também mandar uma mensagem lá pelo Facebook, né, Raimundo? Também, claro. Pelo nosso site. E aí, quem sabe, no próximo programa Pergunte e Tretaremos, a sua pergunta será respondida com aquele toque especial de treta, né? É isso aí. Bem, inicialmente eu gostaria de dizer que esta é a 4ª seleção de perguntas que recebemos. E continuamos recebendo outras, né? Nós estamos selecionando aí algumas perguntas para poder montar os programas. Se você ainda não ouviu os 3 primeiros episódios de Pergunte e Tretaremos, pode ouvir depois em nosso site. Os ouvintes que enviaram as perguntas para este programa de hoje não quiseram se identificar, portanto, nenhum nome será mencionado. Mas se um dia você mandar uma pergunta e quiser que a gente fale aqui o seu nome, olha, essa pergunta, quem fez foi o fulano de tal, da cidade tal, do estado tal, a gente fala também sem problema nenhum, tá? Basta que você mencione lá que você quer que o seu nome seja dito aqui no programa, ok? Algumas perguntas que nós recebemos, elas são muito parecidas entre si. Então a gente faz ali uma seleção, alguns casos até a gente une 2 ou 3 perguntas numa só, né, para poder contemplar todo mundo. E espero, né, que nós consigamos responder a todos. No último programa do Pergunte e Tretaremos, o professor Raimundo respondia às perguntas dos nossos ouvintes sobre os sacramentos, mas devido ao tempo limitado, né, a gente não conseguiu terminar naquela ocasião e aí acumulou também muitas outras perguntas que você vai tentar responder agora, né, professor? É isso aí. Os sacramentos, amigo ouvinte, são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais nos é dispensada a vida divina. Os ritos visíveis, sob os quais os sacramentos são celebrados, significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Produzem frutos naqueles que os recebem com as disposições exigidas. O Espírito Santo prepara para a recepção dos sacramentos por meio da palavra de Deus e da fé daqueles que os acolhem nos corações. O fruto da vida sacramental é, ao mesmo tempo, pessoal e eclesial. Por um lado, este fruto é para cada fiel uma vida para Deus em Cristo Jesus. Por outro, é para a Igreja crescimento na caridade e em sua missão de testemunho. Aí,
nessa resposta eu acho que tem umas 5 perguntas já, tá, que nós matamos. Então as pessoas que fizeram já vão conseguir identificar. Maria Carolina? É verdade. Professor Raiman, no podcast passado só deu tempo, na verdade, de falar sobre o sacramento do batismo, né? E a ideia hoje é tirarmos as dúvidas sobre os demais sacramentos. Exato, Carol. Os sacramentos da nova lei foram instituídos por Cristo e são 7, tá? Batismo, confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Os 7 sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida cristã. Dão à vida de fé dos cristãos origem e crescimento, cura e missão. Nisso existe certa semelhança entre as etapas da vida natural e as da vida espiritual, não é mesmo? Desde seu nascimento, quando Cristo entra na história humana, ele é visto como um sinal sacramental. A estrutura sacramental da história é recapitulada nos sacramentos da Igreja que celebram o mistério pascal de Cristo. Então aproveitando, tem uma pergunta justamente sobre isso. Como pode ser vista a sacramentalidade de Cristo? Boa. A sacramentalidade de Cristo pode ser vista de diversas maneiras. Cristo é sacramento pelo seu ser, por sua própria verdade ontológica, por sua presença entre os homens como Filho de Deus. Cristo é sacramento pela sua atuação, pela totalidade de sua ação messiânica e salvadora, que se manifesta ao longo de sua vida em suas palavras, atitudes e gestos. Como ele mesmo disse, quem me viu, viu o Pai. Cristo também é sacramento por seus atos privilegiados, ou seja, atos nos quais se revela de maneira especial o seu poder salvador, a presença de Deus nele. Muito bem, vamos para a próxima pergunta então. Quais são os sacramentos de iniciação cristã? Batismo, certo? Primeiro sacramento, né? Confirmação e Eucaristia. E por eles são lançados todos os fundamentos da vida cristã. Os fiéis renascidos pelo batismo são fortalecidos pelo sacramento da confirmação e nutridos com o alimento da vida eterna na Eucaristia. E aí, essa nutrição na Eucaristia, ela segue para o resto da vida, né? O batismo é um só. Você vai confirmar uma vez só, mas a Eucaristia você vai receber ao longo da sua vida, né? Como alimento de salvação. Os ritos visíveis sob os quais os sacramentos são celebrados significam e realizam as graças próprias de cada um desses sacramentos. E o que comporta a graça batismal, Raiman? O batismo constitui o nascimento para a vida nova em Cristo, a porta da vida no Espírito. O rito essencial do batismo consiste em mergulhar na água a pessoa ou derramar água sobre a cabeça, invocando a Santíssima Trindade. Tá? Isso é, realiza esse nascimento a partir da água e do Espírito. O fruto do batismo, ou graça batismal, é uma realidade rica que comporta a remissão do pecado original e de todos os pecados pessoais. Ok? Então, a gente está muito acostumado com o batismo da criança, certo? Bebezinho foi batizado. Aí você diz assim, tá, então remiu do pecado original, certo? Certo. Mas todos os pecados pessoais... Mas o bebezinho não cometeu nenhum pecado? É porque a gente tem que levar em consideração também o batismo de adulto. Imagina uma pessoa que era pagã, que não tinha religião nenhuma, ou que professava outras fés aí estranhas, e lá com seus 30, 40 anos resolveu se tornar católico e pede o batismo. Tá? Então o batismo, ele perdoa os pecados. Mas a pessoa não tem que se confessar. Não. Batizou, está zerado. Perdoados todos os seus pecados pessoais. Certo? É um nascimento realmente para a vida nova. Então zerou, acabou, agora é uma nova vida. Pelo qual o homem se torna filho de Deus pela regeneração. Ele é membro de Cristo, ele é templo do Espírito Santo. O fiel é incorporado à igreja, ele faz parte, através do batismo, agora à igreja, ao corpo de Cristo.
e se torna participante do sacerdócio de Cristo. Olha que importante isso. O batismo imprime na alma um sinal espiritual indelével, ou seja, que não some nunca, de sua pertença a Cristo, que consagra o batizado ao culto da religião. Então, uma vez batizado, batizado para sempre. Existem pessoas que são batizadas quando criança na Igreja Católica, chegam na fase adulta, querem mudar para uma outra comunidade eclesial aí, né? Pentecostal, neopentecostal. E tem gente que chega ao cúmulo de ir na igreja, lá na secretaria da paróquia, perguntar como é que faz para desbatizar. Você já ouviu isso, Maria Carolina? Triste, né? Pedir para desbatizar. Não existe isso. E o evangelho é claro, existe uma só fé e um só batismo. Ou seja, o batismo é sua pertença a Cristo e não à igreja A, B ou C. Uma vez batizado, batizado para sempre. É isso mesmo. E qual é o papel, então, do sacramento da confirmação, que é a crisma, né? A crisma, né? A gente chama a crisma por causa do óleo, né? Mas então, a confirmação aperfeiçoa a graça batismal. É o sacramento que dá o Espírito Santo para enraizar-nos mais profundamente na filiação divina, incorporar-nos mais firmemente a Cristo, tornar mais sólida a nossa vinculação com a Igreja, associar-nos à sua missão e ajudar-nos a dar testemunho da fé cristã pela palavra acompanhada das obras. Portanto, geralmente o que a gente faz, né? A pessoa ela é confirmada depois da idade da razão, depois que ela já tem plena consciência de que ela quer, por isso confirmação, né? Confirmar a sua fé católica. Eu realmente quero ser católico pro resto da minha vida. Então ela confirma, né? E o que é necessário para ser confirmado? Para receber a confirmação, é necessário então recorrer ao sacramento da penitência, tá? Para ser purificado em vista do dom do Espírito Santo. Ou seja, tem que se confessar. Primeira coisa, tá? A pessoa foi batizada lá atrás, né? Agora ela vai confirmar, ela tem que estar em estado de graça, ela tem que se confessar. Então convém que os candidatos procurem ajuda espiritual também de um padrinho ou de uma madrinha. Portanto, para ser crismado, para ser confirmado, você tem que ter um padrinho. Antigamente diziam assim, os meninos têm que ter padrinho, as meninas têm que ter madrinha. Não sei se você lembra disso. Ainda Maria hoje Carolina. é assim, Não, né? não. Hoje em dia é possível ser diferente, né? Por exemplo, o meu filho mais velho, o Julian, ele tem madrinha de crisma e não padrinho de crisma. Então, já existe essa possibilidade, sabe? De você escolher ou um padrinho ou uma madrinha. Não precisa ser do mesmo sexo que o confirmado, no caso, né? Então, para a confirmação, como também no caso do batismo, a confirmação ela também imprime na alma do cristão um sinal espiritual, né? Que é com esse caráter indelével, esse caráter para sempre, né? A razão pela qual só se pode receber esse sacramento, como eu já falei, uma vez na vida. Tá? Uma vez você é confirmado, não é confirmado duas vezes. Muito bem. E por que então esse sacramento é conhecido como crisma? Você comentou um pouquinho ali atrás, Isso. né? Eu já tinha dado um começo ali sobre isso, né? É por causa do óleo, né? A palavra crisma, ela vem do grego e significa óleo, tá? Então, chama-se crisma por causa do rito essencial que é a unção, ok? Então, se o rito essencial do batismo é a água, né? O rito essencial da crisma é o óleo, é essa unção com óleo, tá? Esse óleo do crisma, ele é composto de óleo de oliveira, que é o azeite, né? E ele é perfumado com uma resina balsâmica, então ele é um óleo cheiroso. Não sei se você já teve a oportunidade de tocar esse óleo, né? Ele é cheiroso. Na manhã da Quinta-feira Santa, o bispo o consagra para ser utilizado no batismo, que é colocado no peito da criança, né? Na confirmação, na ordenação dos sacerdotes, dos bispos e na consagração dos altares e dos sinos. Então você viu agora recentemente, Maria Carolina, que nós participamos ali da dedicação
da Igreja do Carmelo, né? Sim. A Igreja da Divina Providência, que ela foi toda restaurada, na verdade foi construída uma nova igreja e, portanto, como foi colocado um novo altar, foi necessário fazer a dedicação. Você viu como o bispo espalhou o óleo por cima de todo o altar? Isso mesmo, ele jogou óleo por em grande quantidade, né? Então é esse óleo, o mesmo óleo do crisma, exato. Que ele é consagrado lá na Quinta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa, exatamente. E por isso que na Quinta-feira Santa todos os padres da diocese vão lá para a catedral participar desse rito da consagração do óleo, e aí trazem para as suas paróquias uma quantidade de óleo que vai sendo utilizado nos batismos, nas crismas, né, durante todo o ano, né? E o óleo ele representa a alegria, a força e a saúde. Quem é ungido com o crisma deve difundir o bom perfume de Cristo. E teve um ouvinte que falou assim: já ouvi falar de pessoas mais antigas que foram crismadas no mesmo dia do batismo. Isso é possível? Isso é verdade. Isso é possível, sim. Tá? A gente tem que estudar um pouquinho da história, né, da igreja, nesse caso. Lá nos primeiros séculos, a confirmação era, em geral, uma só celebração junto com o batismo, tá? Formando com este, segundo a expressão de São Cipriano, um sacramento duplo. Então era como se você pediu o batismo e aí você já recebia os dois juntos. Batismo e a crisma no mesmo dia, no mesmo rito, na mesma hora você saía dali batizado e confirmado, né? Agora, com o aumento dos batizados de crianças ao longo do ano todo, e a multiplicação das paróquias rurais, as dioceses, não é possível mais a presença do bispo em todas as celebrações batismais. Você pode perceber que está ficando até complicado ter o bispo em todas as crismas. Você já notou isso, Maria Carolina? Né? A gente às vezes vai numa celebração de crisma e não é o bispo que está ali, é um outro padre, talvez não seja o padre daquela paróquia, mas um padre que o bispo designou para representá-lo, etc. e tal. Porque é muita gente, né? É muita gente, o bispo não consegue se deslocar assim. Nosso caso aqui, amigo ouvinte, nós que somos de Santa Catarina e pertencemos à Arquidiocese de Florianópolis, a Arquidiocese é enorme. É muito grande, gente. São muitas cidades, o território é muito extenso. As rodovias sempre lotadas, o trânsito, uma loucura. Então, às vezes não dá, né, para o bispo estar em todas as celebrações de crisma. E aí a gente tem que lembrar que antigamente o bispo estava em todos os batizados, imagina. Imagina só. Impossível isso, não né? tem como. Se tornou uma coisa impossível. Então, no Ocidente, como se reserva ao bispo a complementação do batismo, houve a separação dos dois sacramentos em dois momentos distintos. O Oriente manteve junto os dois sacramentos, tanto que a confirmação é ministrada pelo presbítero que batiza. O mesmo que batiza já faz a confirmação, tá? Inclusive, em algumas cidades do Brasil que têm igrejas de rito oriental, que estão em plena comunhão com a Igreja Católica, muitas crianças foram batizadas e crismadas, né? Já assim, imediatamente. E elas nem eram assim de uma tradição oriental, é porque aquela igreja oriental ficava mais próxima da casa dela. Ela levou o filho lá para batizar e já batizou e já crismou, né? Então fez ali um rito diferente daquele que nós estamos acostumados, né? Ela foi batizada e crismada pelo mesmo presbítero. Mas o presbítero só pode ministrar a crisma com o óleo consagrado por um bispo, tá? Mesmo nessas igrejas, né, de costume oriental, então o óleo tem que ser aquele que foi consagrado pelo bispo. Não vai agora, né, o padre querer consagrar óleo para poder crismar, tá? Se alguém foi crismado junto com o batismo, e esse amigo ouvinte, né, que nos mandou a pergunta provavelmente mandou com base nisso, né, é porque realmente deve ter sido batizado, como eu falei, numa igreja oriental, em plena comunhão com Roma, e aqui no Brasil existem muitas.
Outro ouvinte pergunta, o sacramento da crisma é obrigatório? Eu preciso ser crismado para poder casar na igreja? Sim. O sacramento da confirmação faz parte da iniciação da fé cristã. Portanto, não é possível receber o sacramento do matrimônio, para quem é chamado a constituir uma família, né? Ou o sacramento da ordem, para quem é chamado à vida sacerdotal, sem antes completar a iniciação da fé cristã, ou seja, ser batizado, confirmado e receber a Eucaristia. Agora, se você, amigo ouvinte, conhece alguém casado na Igreja Católica, mas que não foi crismado, provavelmente foi um erro pastoral, ou seja, uma falha da paróquia. Eu vou dizer aqui que eu já vi casos da pessoa ir marcar o casamento, a secretária da paróquia diz, precisa do comprovante da crisma. Ah, mas eu não fui crismado. Ah, então você tem que fazer o curso assim, bababá. Aí a pessoa disse, mas não dá para fazer depois então, porque a gente tem um pouco de pressa para casar. Você se compromete que vai fazer? Me comprometo. Aí casou e não fez a crisma. Né? Então, infelizmente, esses problemas pastorais acabam acontecendo. A outra pergunta, então, é sobre o sacramento da Eucaristia. Se é a mesma coisa que a Santa Ceia dos protestantes? Obviamente que não, né? De jeito nenhum. A Eucaristia é a celebração em memória de Cristo, recordando a Santa Ceia, a paixão e a ressurreição, em que o cristão recebe a hóstia consagrada. É o sacramento culminante que dá aos fiéis a oportunidade de receber e ingerir fisicamente o corpo de Jesus Cristo, em que se transformou o pão consagrado pelo sacerdote. Assim como o vinho também, se transforma no sangue de Cristo. É o que chamamos de transubstanciação, ou seja, uma substância que se transforma em outra substância. Após a consagração já não há mais pão, não há mais vinho, mas sim verdadeiramente o corpo e o sangue, alma e divindade de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. Mas os protestantes, eles não acreditam no corpo e no sangue de Cristo? Olha, ao contrário de nós católicos, que acreditamos na transubstanciação, os protestantes acreditam na consubstanciação, ou seja, o pão continua sendo pão, o vinho ou suco de uva, porque alguns não admitem vinho, porque vinho é alcoólico, tá? Continua sendo vinho ou suco de uva, Mas ali naquele pão, naquele vinho, há uma presença simbólica de Cristo. E o católico, ele é obrigado a comungar, ou seja, receber o corpo de Cristo em todas as missas? Não. A igreja nos pede que comunguemos do corpo do Senhor ao menos uma vez por ano na ocasião da Páscoa. É o terceiro dos 5 mandamentos da igreja. Receber o sacramento da Eucaristia ao menos pela Páscoa da Ressurreição. De fato, Maria Carolina, o católico é obrigado a participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda, conforme o primeiro mandamento da igreja, mas não é obrigado a comungar em todas as missas. Mas convenhamos, se por um lado comungar apenas uma vez por ano é muito pouco, É muito pouco, sendo Jesus o remédio de vida eterna, nós precisamos comungar. Ou seja, estar em comunhão com o nosso Senhor muitas vezes por ano. E até muito recomendada a comunhão diária, Por outro lado, aí que vem o negócio, Por outro lado, só devemos comungar quando estivermos na graça de Deus. Ou seja, sem pecados graves. Pois comungar em pecado é comungar a sua própria condenação. Então que fique claro que para receber a hóstia consagrada, o fiel deve estar em estado de graça, ou seja, deve ter antes confessado os seus pecados e recebido o perdão divino através do sacramento da confissão ou penitência. Um ouvinte pergunta o que é transubstanciação, mas isso você já respondeu, Ah, sim. Mas ele quer saber quando, em qual momento acontece esse milagre. Sem sombra de dúvidas, na consagração.
A consagração, ela não faz parte do sacramento da Eucaristia, tá? É um rito precedente e separado. É um ato que só os sacerdotes têm o poder de praticar. A Igreja Católica sustenta que quando o sacerdote pronuncia as palavras rituais, isto é o meu corpo, em relação ao pão, e isto é o meu sangue, em relação ao vinho, acontece este fenômeno, este milagre, chamado transubstanciação, ou seja, a substância material que constitui o pão se converte no corpo de Cristo e a que constitui o vinho se transmuda no seu sangue. O pão transubstanciado é distribuído aos fiéis que, ao ingerirem a hóstia, estão ingerindo o próprio corpo de Cristo. Vamos para a próxima. Um dia eu fui à missa e as hóstias estavam acabando, diz um ouvinte. Ouvinte, né? Isso, uma ouvinte. Uma mulher. Uhum. Quando chegou na minha vez, o padre partiu a hóstia ao meio e me deu somente metade. Isso quer dizer que eu comunguei apenas a metade de Cristo? Não, chega a ser engraçado, né? Mas pode ficar tranquila, porque você comungou o Cristo todo, inteiro. No menor fragmento da hóstia consagrada, ali está o Cristo total, inteiro, tá? Corpo, sangue, alma e divindade. Por isso mesmo, não é necessário comungarmos o corpo e o sangue, pois em todo o corpo há sangue, e quem comunga o corpo, comunga também o sangue. Tá, tinha uma pergunta aqui sobre isso, mas que o ouvinte perguntou, né, se a gente não deve comungar sobre as duas espécies, mas aí você já respondeu. De fato, essa é uma dúvida, assim, muito comum. As pessoas veem o padre comungando o corpo e o sangue na missa. E às vezes o diácono também comunga do sangue, né? E elas se perguntam se a comunhão dos fiéis apenas na espécie do pão não estaria assim incompleta. Mas não, como já foi dito, todo o corpo tem sangue. Comungando o corpo, estamos comungando também o sangue. Bom, e aí vindo nesse sentido, né, de que no menor pedaço da hóstia existe um Cristo total ali, né, um Cristo inteiro, então qual a forma correta de receber a comunhão? É nas mãos ou na boca? Bem, as duas formas estão corretas. Quem deve escolher é o fiel. Isso não pode ser imposto pelo padre, pelo bispo, enfim. Você deve escolher se quer comungar em pé ou de joelhos, nas mãos ou nos lábios. Claro que se você se ajoelhar para comungar, receberá o corpo de Cristo nos lábios. Se você estiver em pé, poderá comungar nos lábios ou nas mãos. O que nós precisamos saber é que existe uma forma ordinária, ou seja, comum, e uma forma extraordinária, ou seja, uma exceção. A forma ordinária, por incrível que pareça, é receber o corpo de Nosso Senhor de joelhos e nos lábios. A exceção que foi concedida a uma turma de desobedientes é nas mãos. Vale ressaltar que ao comungar nos lábios, as chances de uma partícula do corpo de Cristo se perder se reduzem praticamente a zero. Quando pegamos o corpo de Cristo em nossas mãos, muitas partículas podem se perderem, caírem no chão e serem até pisoteadas pelos fiéis. Ainda há muitas outras perguntas, professor, sobre os sacramentos mesmo, né? Dúvidas dos nossos ouvintes sobre a confissão, a ordem, o matrimônio, enfim. Mas, adivinha, o nosso tempo já está estourado. Eu tô vendo, tá bem estourado mesmo, né? Mas que pena, tava tão bom, né? Mas, caros amigos ouvintes, continuem acompanhando os Cooperadores da Verdade, que em breve voltaremos com mais um Pergunte que Tretaremos. E não esqueçam de enviar as suas perguntas, viu? Para o e-mail contato@cooperadoresdaverdade.com ou pelo WhatsApp 47 997 18 3296. A sua pergunta pode dar treta. E chegamos à hora mais refrescante aqui do programa Cooperadores da Verdade. Sim, porque beber não é pecado, né, gente? Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Heimann Beer Santo Antônio, a Amber Lager. Sim, você ouviu direito, é uma Heimann Beer, a cerveja feita pelo professor Heimann. E essa cerveja você não encontra à venda em nenhum lugar. Aliás, pela ridícula legislação brasileira, a venda é proibida.
As cervejas Heimann Beer são produzidas apenas para o consumo próprio e deleite de alguns amigos. Há algum tempo que consegui realizar o sonho de ser cervejeiro caseiro e produzir minha própria cerveja. E aí nós pensamos, por que não degustá-las aqui no Cooperadores da Verdade, não é mesmo? Nesse quadro aqui nós já degustamos diversas cervejas produzidas, né, pela Heimann Beer e hoje então é o dia de degustarmos a Santo Antônio. O estilo Amber Lager foi criado pelo cervejeiro austríaco Anton Dreher e levado para a cidade do México no final do século XIX por Santiago Graf, onde permaneceu. Com o passar do tempo, a receita das cervejas Amber foram sofrendo alterações e suavizando as particularidades da intensa complexidade do malte. Que maravilha, hein? Mas afinal, Heimann, de onde vem o nome Santo Antônio? Essa é uma história bem bacana, Maria Carolina. Um grande amigo meu que me acompanhou ano passado em vários festivais de cerveja artesanal, sempre que chegava, ele já procurava pela Amber. Todos os festivais ele queria tomar uma Amber, mas nunca encontrou. Ele me disse que tomou uma Amber em sua última viagem para os Estados Unidos e que achou espetacular e coisa e tal, e queria a Amber aqui, né? E estava decepcionado por nunca encontrar nos festivais aqui. Aí eu prometi que faria uma Amber especialmente para ele. E qual é o nome desse amigo? Antônio, claro, né? E também porque aqui em casa somos muitos devotos de Santo Antônio, o martelo dos hereges. Muito bem, então fala um pouquinho mais sobre o estilo, Heimann. Bom, a cervejaria Heimann Beer, né, a melhor de todas. O estilo é o Amber Lager, a temperatura de serviço entre 4 e 8 graus, ele tem um amargor baixo, o teor alcoólico é 4,5, tem uma cor âmbar e está disponível em garrafas de 600 ml e o copo sugerido é o Lager. Harmoniza perfeitamente com frango assado, guacamole e hambúrguer. Adjuntoro nostro in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. Benedici Domini creaturam instant cervecia, connexa dipri frumenti producere dinatus es. Sit remedium salutarium anno generi, presta per invocazioni nominis tui sancti, ut quinque qui ex bebirit in sanitatem corpus et anima tutelam percipianti, per Christum Dominum nostrum. Amém. Uma cerveja bem encorpada, né, Maria Carolina, que enche o copo, enche os olhos da gente, né, com uma espuma bem persistente, essa cor âmbar dela, uma cor muito bonita também. Essa cor realmente é um, né, parágrafo extra, né, assim, muito bonita mesmo essa cor. E aí ela desce bem, tem uma boa drinkabilidade, uma cerveja bem pro verão mesmo, né? Delícia. E assim, apesar de descer bem, ela tem um amargorzinho no final, né? Principalmente ali no retrogosto, mas muito gostosa. Ficou uma das melhores cervejas que nós já produzimos aqui na Heimann Beer. É verdade, excelente, muito, muito bom. Então, um brinde. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Catolicismo e cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem, que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamos, exulis filieve, a te suspiramos, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ilus tuos misericordiis oculos ad nos converti, et iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulce Virgo Maria,
ora pro nobis sancta Dei genitrix, o dignificiamus promissionibus Christi. Amém. Subtum presidium confugimus Santa Dei genitrix, nossas deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed periculus cum libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Isso, colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que nós possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Muito obrigada, Raiman, por mais um programa, Cooperadores da Verdade. Um grande abraço aos nossos amigos, nossos irmãos, que estão nos ouvindo agora. E um grande abraço a todos. Salve Maria Imaculada. Obrigado, Carol, meu benzinho. Obrigado, queridos ouvintes. Rezem por nós. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raiman, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.